Aí, iniciando a gravação, acho que todo mundo está me vendo e me ouvindo. Boa noite a todos e a todas. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. A gente inicia agora o nosso segundo encontro da disciplina Gestão de Marca e Posicionamento. Hoje é dia 20 de setembro de 2023. Estamos aqui com todos os períodos, né? As 4 turmas do curso de marketing. Mais um encontro, né? Fico muito feliz aí de ter essa oportunidade de trocar esses conteúdos com vocês. Bem? Bom, vocês já podem ter visto, quem não acessou os conteúdos já lá no sistema, né? No SGA, a gente já tá disponibilizado para vocês o vídeo resumo, né? Dessas 4 últimas semanas. Na semana que vem, no dia 25, inicia aí a nossa segunda atividade avaliativa, que é uma atividade mais fácil, uma atividade mais tranquilinha. São questões de múltipla escolha que vai abordar essas 4 semanas, né? Que é a semana 5, a semana 6, a semana 7 e a semana 8, que é esse conteúdo que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, a nossa aula hoje, o vídeo resumo, ele é mais resumidinho, mas aborda mais ou menos esse mesmo conteúdo. Aqui hoje com vocês eu amplio um pouco mais, mas a gente vai falar aí sobre a visibilidade de produto, né, quanto ao posicionamento da marca. Vamos falar aí alguns tipos de mídia e de propaganda que fomenta essa visibilidade, algumas formas estratégicas de utilizar a propaganda. Vamos falar aí de sistemas de distribuição, alguns canais de distribuição e como que isso atrai, né, a realidade aí da organização, como que isso é interessante para a instituição. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação e como isso atinge aí o nosso público, né? A pesquisa de mercado, né, que é a pesquisa de marketing. E, por fim, esse sistema de informação de marketing, como que isso tudo compõe esse todo e é importante para os processos de tomada de decisão em marketing, tudo bem? Fiquem vocês à vontade para mandar, né, aqui no chat, ou para levantar a mão e fazer um comentário, ou para discutir, enfim, para compartilhar aí alguma ideia, alguma notícia, alguma informação aí que possa agregar a nossa aula. Vocês podem também levantar a mão, que a gente vai abrindo aí o microfone. Gosto de trabalhar nessa ferramenta exatamente por isso, né? Para ser bem dinâmico e não ficar só eu falando. No final, vou trazer um case para vocês para a gente discutir um pouquinho. Vamos lá, falar de visibilidade de produto, né? O próprio nome já diz, como ele pode ser visto, né? Ele vai falar a capacidade que o produto tem de ser reconhecido. Gente, como ele é percebido pelo público-alvo. Mas o quanto mais isso for de uma forma natural, né, quanto mais os nossos consumidores ter, né, a consciência rápida, vamos pensar em algum produto, vem a marca, né, vem aquilo ali na nossa frente, né, vem aquilo ali como um consumo rápido, inerente, né? Então, as estratégias de marketing, as estratégias de venda, vai trazer essa visibilidade. Então, é a forma que a gente faz essas informações chegar para o nosso consumidor. Aumentar a nossa venda, vai aumentar nosso reconhecimento, vai aumentar o acesso que as pessoas têm, né, e de conhecer realmente a nossa marca. Então, o marketing, né, a publicidade, através dos meios, das estratégias de marketing, ele vai fazer isso, ele vai empurrar a nossa marca, né, para dar visibilidade ao nosso produto, ao nosso serviço, para os nossos consumidores. Existem N formas de fazer isso, ok? Nós não vamos conseguir aprofundar em tudo, em muitas delas, mas a gente vai falar um pouquinho aí sobre algumas dessas teorias, mas o marketing digital, que hoje está muito em alta, né? Várias formas de publicidade, as relações públicas, falar sobre essas relações públicas, que os testemunhos e avaliações, que está muito voltada à questão, né, dos influenciadores, né? Quem aqui não segue um influenciador? Quem aqui nunca comprou um produto na internet ou, né, ao mesmo no mercado? Enfim, quem aqui não comprou um produto ou um serviço a partir de que uma pessoa, uma referência ou uma celebridade indicou numa rede social?
Então, essas redes de filiados, que são essas pessoas que compõem, que ajuda, né, nessa divulgação, participações em eventos, fóruns, congressos. A gente tem feiras, né, em São Paulo. Quem é de São Paulo aqui sabe muito. A gente tem vários ambientes em São Paulo que faz muito essas feiras grandes, aonde compõem, né, o segmento. Então, tem feira de tecnologia, tem feira de anime, tem feira de livros, tem feira aonde a gente consegue levar a nossa marca, né, para compor esse evento e também trazer maior visibilidade. Colaboração estratégicas de parcerias, né, marketing de conteúdo. Aqui nós, na Metropolitana, por exemplo, a gente não deixa de ser... vou falar, Rosângela, pode deixar. O marketing de conteúdo, a gente não deixa de ser o marketing de conteúdo também, né? As palestras que a gente utiliza, esses cursos rápidos, por mais que a gente quer fomentar também, acaba sendo marketing de conteúdo, porque a gente consegue divulgar o que a gente faz, o nosso negócio, a nossa marca, a partir de gerar conteúdo, no nosso caso, de conteúdo acadêmico, por exemplo, ok? Mas a gente tem blogs, enfim, né, podcasts que está trabalhando muito e está muito em alta essa questão do marketing de conteúdo. As redes sociais que a gente vê o tempo todo, e o atendimento ao cliente, que também é uma forma de visibilidade, porque uma das melhores formas da gente divulgar o nosso produto é o famoso boca a boca, né? Eu uso um produto, gosto, fui bem atendida, eu vou falar para o meu vizinho, eu vou falar para minha mãe, eu vou falar para meu pai, vou falar para o meu marido, vou falar para os meus amigos, e aí, nisso, né, vai disseminando a informação da minha marca e as pessoas vão tendo acesso, ok? Então, o atendimento ao cliente é muito importante nesse processo. A Rosângela colocou aqui, né, estudei no material e eu vi que tem falando muito sobre mala direta e telemarketing. Ainda usam esse tipo de divulgação? Sim, Rosângela, usam. A gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula que, exatamente, isso aqui, ó, vai depender, e por isso que a gente fala estratégias de marketing. Você vai olhar o que é importante para o seu cliente. Então, eu não posso responder essa pergunta sua de uma forma genérica, dizendo usa ou não usa. Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. No produto específico, vamos dizer que você seja empresária de um produto ou de um serviço. Eu pergunto para você, os seus clientes, eles usam mala direta ou eles têm acesso ao telemarketing? Eu vou conseguir conversar com a sua clientela a partir desses canais de mídia? Então, respondendo a sua pergunta e já falando aqui sobre o nosso conteúdo, a gente precisa de saber quais são os hábitos de mídia do nosso público-alvo. E, respondendo a sua pergunta, sim, é utilizado porque ainda existe público que utiliza da mala direta e utiliza do telemarketing para fazer chegar esse conteúdo. Então, não é o contrário. Você não tem que ver a mídia e falar se usa ou não usa. Você tem que olhar o seu público. Volta, Qual que é o tipo qual que é o teu produto? Qual é a mensagem que você quer passar? Qual é o custo de utilizar essa mídia? E mais, com quem que você está conversando? Você, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui grosso. E aí eu gosto muito de falar dessa questão de geração, as gerações. Hoje, o pessoal mais acima de 60 anos, vou falar um público de idosos. Não adianta, o Facebook, a galerinha está usando bem o Facebook, né? Esse público, mas entre as redes sociais e uma mala direta ou um telemarketing, com esse público, qual que você acha que atenderia melhor? É muito mais a realidade deles, né? Então, você está fazendo aí divulgação de viagem para a terceira idade. É claro que você vai usar... o Cássio está dizendo, as empresas precisam se adaptar ao público e não ao contrário. Exatamente. E também, não é uma questão de adaptar, é uma questão de estratégia de marketing, tá? Os hábitos dos consumidores, eles também vão mudando. A gente já viu isso na última aula, né? Isso aqui tem que ser
dinâmico para você ir percebendo, porque esse exemplo que eu estou dando, a terceira idade, eles não tinham tanto acesso, e não é todo mundo que tem o acesso às redes sociais, e a gente já sabe que a terceira idade usa mais o Facebook, por exemplo. Então, eu vou tentar usando mais o Facebook, mas antigamente não era assim, né? Isso vem mudando conforme o tempo. Então, hoje eu consigo usar a rede social, por exemplo, né, o marketing digital, um pouco de marketing digital, mas dependendo do meu produto ou do meu serviço, eu vou utilizar dessas formas de mídia que antes a gente acha até meio que ultrapassada, mas porque meu público ainda está lá para enxergar, para eu conseguir conversar com ele. Vamos vendo aqui no conteúdo, vocês vão ver como que é isso, mas exatamente. Então, a gente precisa de ter o quê? A experiência do produto no mercado, Então, como que isso chega lá, como que ele que tipo de produto que é um produto disruptivo, é um produto já que está consolidado, como qual é o posicionamento que eu quero para esse meu produto? Se como que eu vou utilizar as propagandas a partir dessa experiência? O perfil do meu público-alvo, né? Não tem como a gente pensar em mídias, né? Em formas de visibilidade de produto, sem pensar no meu público. Eu estou falando com o B2B ou o B2C. Vocês sabem qual que é a diferença de B2B e B2C? B2B é business e business and business, né? Então, empresa com empresa. Eu sou uma consultora e eu presto serviços para a empresa. Ou não, eu sou uma consultora e presto mentoria para pessoa física. Então, aí é o B2C, né? Que é business consumer. Então, empresa e consumidor, né? Então, quem que é esse público? Com quem que eu estou falando? O modelo comercial utilizado, se é presencial, se é online, olha quanta coisa que a gente tem que considerar. A classificação do orçamento, galera, tem que pensar, e não é só uma questão de custo, de despesa, esse posicionamento, essa visibilidade é necessário, mas a gente precisa de saber se a gente tem um orçamento mais amplo, se a gente tem um orçamento mais limitado, como que eu tenho, quais os recursos eu tenho para utilizar e qual que é o tamanho do meu público que eu preciso de atingir, né? Isso tem que ser pertinente, não adianta a gente ter aí um recurso merreca para eu atingir uma quantidade e aí, né, utilizando uma mídia que seja mais custosa. Precisa de entender. E qual que é a maturidade digital da área? É o que a gente está falando. Como que são... como que é o acesso das pessoas a esse mundo digital? Como que chega essa minha comunicação a partir do meio digital? Às vezes, e sim, pode ter necessidade de ser utilizado os meios mais tradicionais, porque é com esse público que a gente quer conversar. Às vezes eu sinto que os consumidores têm perdido esse poder de escolha. A gente, quanto empresa, precisa se atualizar, sim, mas ser das minorias, com certeza, Castro. E aí, por isso que a gente estuda tanto essas teorias, né, E aí eu vou passar, como vocês vão ver, assim, eu vou passar para vocês aqui vários conteúdos para a gente entender as possibilidades e analisar dentro do nosso plano estratégico de marketing a melhor forma de utilizar e de fazer isso, ok? Bom, pensando então ainda na mídia e na visibilidade do produto, pensar na circulação, quantas unidades físicas que você vai ser transmitido esse anúncio, como que vai ser isso, na audiência, o número de pessoas expostas, você precisa de muitas pessoas, você precisa chegar a muita gente ao mesmo tempo, quais vão ser as mídias que você vai utilizar. A audiência efetiva, a gente vai falar um pouquinho sobre essa efetividade da comunicação, qual é o número de pessoas com características de público-alvo exposta ao veículo. Porque não adianta eu sair na rua chamando, né? Às vezes eu tô aqui na minha cidade e aí passa aqueles carros de som fazendo propaganda, por exemplo, de supermercado. Aí eu fico pensando, né? Cara, por que esse supermercado está fazendo propaganda neste dia aqui no meu bairro? Né? Não pode ser aleatório. Vou pegar um carro para fazer um anúncio e vou ali passear ali naquele bairro. Não, ok? O carro do ovo, exatamente.
O carro do ovo é um exemplo ótimo, né, de mídia, e pensar na circulação, na audiência efetiva, quantas pessoas, deve estar dando certo, porque até hoje utiliza-se muito, né, e ele existe, e conversa com esse público, né, assim, a gente está lá em casa fazendo alguma coisa, passa carro do ovo, eu já comprei pamonha assim, ovo não, mas pamonha eu já comprei assim. Exatamente, Rafael, é o público. Por isso que compensa, né? Por isso que ele faz isso ainda, ok? E a audiência efetiva é exposta ao anunciante, né? Então, a efetiva é em consideração ao veículo exposto, né? E a outra em consideração ao anúncio. Então, limites gráficos e tudo mais, exatamente. A gente tem visto romper muitas barreiras, né? Exatamente. A gente tem visto, e a publicidade, essa área é uma reinvenção, né, muito grande, então a gente fica impressionado com como a capacidade de criatividade de vocês, né, marqueteiros aí da área do marketing, de fazer isso chegar até a gente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda. Então, lá, né? Os objetivos da propaganda devem resultar nas decisões, né, previamente tomadas sobre o mercado-alvo, né, o posicionamento da marca e o plano de marketing. É isso que eu estou falando para vocês. Então, é uma tarefa, né? A propaganda é uma tarefa específica de comunicação de um nível de sucesso a ser atingido em meio a determinado público, né, dentro de um prazo específico. Aqui a gente traz um exemplo de como que a gente define isso. Olha que legal, ó. Por exemplo, aumentar entre 30 milhões de donas de casa que possuem máquinas de lavar roupas de 10% para 40% em um ano. O número daquelas que identificam com a marca X como sabão, que produzem pouca espuma e deixam roupas mais limpas. Olha isso, que definição. Olha que definição, né? É como se você saber quem é o seu público, saber onde ele está, saber o que ele usa, saber como ele compõe os hábitos de consumo dele e aí ter definido as metas e as estratégias para você conseguir alcançar esse público e mudar, né, e avançar e alavancar aí a visibilidade do seu produto ou do seu serviço. Então, a propaganda ela pode ser, né, uma forma rentável de disseminar essa mensagem, de fazer chegar essa informação para todo mundo e desenvolver uma preferência da marca diante dos seus consumidores, das pessoas. E aí, gente, vocês não têm noção do como isso pode ser influenciado, né? De como isso é amplo, de como isso influencia e chega nas pessoas, se bem planejado. Por isso que, quando a gente vai aprofundando no estudo do marketing, a gente começa a ver que o buraco é mais embaixo, né? Que o negócio é muito alto. Como a gente é influenciado o tempo todo por essas formas, né? Por essas mídias para comprar, para consumir. E aí, né? Quando a gente está estudando, a gente está aprofundando, a gente olha, por exemplo, o empresário e fala assim: nós estamos em momento de crise. Vamos diminuir o marketing, vamos cortar recursos. A gente tira o marketing e o cafezinho, né? A gente já viu várias empresas fazerem isso. É um tiro no pé, né? Porque são uma das duas coisas importantíssimas, né? Dentro da estrutura organizacional. Processo, pessoas, você vai trabalhar dentro da organização. Se você tira o cafezinho, você vai desmotivar as pessoas, né? E aí você vai fazer os processos de uma forma não tão eficientes. E a outro lado é a publicidade. Trabalhar com o marketing, com a comunicação, que é fazer o seu produto não cair em desuso, principalmente esquecimento, ok? Então, existem aí, que a gente pode dizer, né? A mídia que a gente chama de mídia ganha. Isso aqui é um plus, tá? Nem tá muito no conteúdo de vocês, mas eu tô passando com uma forma de ampliar aí um pouquinho a nossa conversa. Existem as mídias que são, que a gente fala de mídias ganhadas, a mídia compartilhada, mídia própria e mídia paga, né? A mídia paga são aqueles sistemas, né? Aquisição de fãs, sistemas de desenvolvimento, né? Desenvolvimento de sistemas e publicações que são pagas, né? Que é o que a gente chama de leads. Tem gente que compra leads, né? Eu tenho tantos milhões de pessoas me seguindo no Instagram. É real? Vocês já ouviram falar isso?
são seguidores existentes ou são seguidores comprados? Existe muito isso, viu, gente? Existe muito isso. Em um mundo onde quantidade de seguidores é indicador, existe venda de seguidores, tá? Isso tudo são comunicações, né, de marketing, mas que tem essa questão, né, de você gerar esse vínculo de mídia, tá? A mídia ganha está muito mais voltada para as questões de relacionamento, tá? Relacionamento com a empresa, relacionamento com os influenciadores que a gente tem falado, com os investidores, né? Com blogueiros. Gente, e até o boca a boca mesmo. A mídia ganha você comprar um produto bom, né? E aí você fala, e aí você tá com outra pessoa conversando, e a pessoa fala, nossa, eu tô com tanto problema, eu precisava tanto de resolver isso. A pessoa fala, olha, eu comprei esse produto e me resolveu. Pronto. Mídia ganha. Você pagou alguma coisa para aquela pessoa fazer propaganda para você? Não. Né? E isso existe, ok? Existe essas pessoas, né, essas comunidades aí que faz esse compartilhamento desse seu produto ou seu serviço sem mesmo você fazer nenhum investimento, ok? Direto, tá? A gente vai ver que tem que fazer pelo menos um planejamento, você vai ter que planejar isso, organizar para que essas mídias ganhas trabalhem para você. O que a Luane colocou? Se sou social media, ainda tenho clientes que acham que esta é uma opção. Deixa eu ver. Outro tiro no pé. Comprar seguidores. Sou social media e ainda tenho clientes que acham que isso é uma opção. É verdade, Luane. A Luane está aqui dando um exemplo para a gente, né? De que tem gente que quer comprar seguidores. Isso está caindo por terra, porque aí vai mostrar dentro de uma cultura que a gente tem visto mais, né, de ESG, que a gente falou tanto aí na Semana da Gestão, né, de sustentabilidade, de processos éticos, né, de responsabilidade social, você vai mentir com questão de seguidores, né? No caso, a mídia ganha seria o orgânico, é isso? Exatamente, claro, ela é mais orgânica porque ela acontece de uma forma natural, tá? E aí, mas, lembrando que ela não deixa de ser, num primeiro momento, um outro tipo, né? Ou uma mídia paga, ou uma mídia própria, porque é isso que vai fazer esse cliente inicial trazer esse relacionamento para gerar essa mídia ganha. Entendeu? Você primeiro precisa de atender, né? Para você vir me falar de um produto, você tem que usar. E eu tive que chegar até você, né? Então, a mídia ganha, ela existe e a gente sabe que ela, né, sendo orgânica, ela acontece, ela é real, mas a gente também tem que dar o primeiro passo. Né? A gente tem que disseminar, dar essa visibilidade do nosso produto para que isso aconteça. Então, a mídia ganha, ela é uma consequência. Tá? Ela vai acabar sendo uma consequência das nossas ações iniciais. A mídia compartilhada, ela vai trazer principalmente essas questões compartilhados mesmo, né? E eventos tem muito isso, serviços compartilhados, né? Essa questão principalmente mais social, voltadas aí, sites de compartilhamento, né? A gente tem, por exemplo, a gente foi na Semana da Gestão, né? Num polo tecnológico, onde lá são várias empresas reunidas dentro de um mesmo segmento, então ali acaba sendo uma mídia. Quando a gente fala desse polo de tecnologia, as empresas que estão lá dentro já fazem parte desse compartilhamento, né? Então está muito mais voltado aí ao acumulado, né? Ao contexto geral, a sua marca também vai entrar nessa mídia compartilhada. E a mídia própria, né? Ela vai dentro, mais a expertise interna, né? De como né, a organização vai trabalhar a inteligência artificial, como você vai trabalhar com os resultados da pesquisa interna, né? Pesquisa de marketing, que a gente vai ver aqui um pouquinho, como isso tudo é trabalhado, né? Quais são as ferramentas que você consegue utilizar para gerar uma mídia, para conseguir fomentar essas informações. Tudo bem? Cada uma delas, né, a mídia paga, a mídia própria e essa mídia ganha, que são as principais,
né? Elas têm os prós e os contras, né? Tudo na nossa vida a gente tem que considerar as duas coisas. Então, da mesma forma, por exemplo, que a mídia paga, você consegue alcançar o público, atrai muitos clientes, nem sempre é confiável, você não consegue saber o que as pessoas estão falando, né? E pode ser até ignorado, né? Pela supersaturação que eles falam. Então, você não consegue controlar o movimento de como está sendo essa mídia quando ela está sendo utilizada, ok? A mídia própria a parte boa, né? Ela é de propriedade da empresa, então tem um controle maior, você consegue agregar mais valor, né, de longo tempo, mas tem que ter aí uma disponibilidade de recurso ou uma disponibilidade de tempo, para fazer isso acontecer. E aí também não dá para a gente saber se atrai clientes. Você tem que, mais uma vez, entender se isso é interessante. Por exemplo, vou fazer um blog, né? Como exemplo aqui, ó. Vou fazer um blog da empresa, vou fazer um podcast com assuntos relacionados à empresa. Isso é interessante para o meu cliente, né? Isso pode ser um contra. A mídia ganha, que é esse boca a boca, né? Reputação, quantas pessoas falam, né? Ele transmite aí, então, credibilidade de pessoa para pessoa, incentiva o envolvimento do cliente, mas também não dá para a gente controlar o que as pessoas falam, ok? Então, todos esses tipos de mídia, a gente precisa de analisar o contexto, aplicar e depois, a gente já viu como é o posicionamento e medir o resultado, ter um feedback aí de como isso aconteceu, de como que foi o retorno, para poder fazer os ajustes necessários. Às vezes você está usando uma mídia e não é interessante, a gente vai usar outra, né? E aí, aqui trago alguns exemplos para vocês, alguns tipos de mídias. Então, a gente tem a mídia de massa, que atinge aí uma grande quantidade de pessoas. Então, TV, internet, a gente vê muito aí o carro do ovo pode entrar aqui também, A mídia segmentada, que são alguns segmentos específicos de público. Então, é um tipo de revista, uma revista específica de áreas, né? Vou fazer uma publicidade de construtora. Vou para revistas de arquitetura, para revistas de engenharia, para revistas de designers. Então, é mais segmentado, né? Jornais, enfim. E aí, aqui, a mídia dirigida, que aí são folhetos, é a mala direta, ok? Que aí você consegue trazer até uma personificação, né? Colocar o nome da pessoa, a pessoa vai receber uma correspondência, vai receber um e-mail, né? Específico para ela, então traz aí essa sensação de pertencimento para o cliente, né? Então, essa mídia dirigida ela é bem interessante. E a mídia exterior, que são essas mídias mais amplas e segmentos maiores, né? Tá certo. Publicidade você vai saber fazer, Castro. Essa mídia exterior são mídias, né, que vai atender aí o maior número de pessoas, são os outdoors, os painéis de rua. Hoje a gente está vendo esses painéis eletrônicos aqui na minha cidade, aqui em Ribeirão. Cada dia que você passa num lugar novo, tem um painel novo, né? Tá super utilizado, e aí ele durante a noite, ele é muito mais visível, né? Então, tem toda a estratégia do local para se colocar, qual é o local que você vai colocar o outdoor. Então, também tem que ser considerado. Deixa eu voltar aqui a Rosângela. Esse aqui, Rosângela. Depois eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês lá na semana 8, tá? Fica o link da aula e os slides para vocês. Eu já coloco tudo lá no SGA, na semana 8. Bom, aí, mais uma vez, né? Desses tipos de mídia, né? Por exemplo, o rádio. Quem hoje escuta rádio? Parece que é algo, né? Mas todo mundo usa rádio. Todo mundo usa rádio. Quem não entra num carro e põe o rádio? Por mais que a gente tenha... se a gente for estudar, né? Aprofundar aí no estudo da mídia rádio, vocês vão ver que é uma história maravilhosa, né? Muito interessante para a gente
entender o contexto histórico dessa mídia, mas e por mais que há anos ela existe, eu não vou lembrar quantos anos, né? Não vou saber falar quantos anos o rádio existe, mas eu sei que são muitos. Ele ainda não caiu em desuso. Mudou-se um pouco a forma de consumo, a gente não escuta mais rádio no aparelho de rádio para ir lá sintonizar, não é mais dessa forma, aquele radinho de pilha, né? Como os nossos avós, os nossos bisavós utilizavam, não é mais desse jeito, mas sim, a gente utiliza, por exemplo, né, pessoal que mora aqui na cidade grande, quanto tempo vocês ficam no trânsito? E o que vocês escutam enquanto está no trânsito? Rádio. E vai falar que vocês não escutam a propaganda que está falando no rádio. Às vezes a gente pode até tentar mudar de rádio, mas na outra sintonia também está passando propaganda. E a gente escuta. E aquilo ali, de alguma forma, ele vai atender e vai chegar no teu público. Né? Então, ele tem uma seletividade geográfica, porque aí você consegue falar, né, com vários públicos, com um custo mais baixo do que a televisão. A TV é muito alto. Ele faz um pouco, né, da mesma função da TV, né, porque na TV e no rádio ninguém quer ver propaganda, mas a gente vê, porque a gente quer ouvir, ou a gente quer ver o programa principal, né, e aí a publicidade do rádio vem junto, né. Chama menos atenção, né, do que a TV, porque aí não tem essa questão visual e tem essa possibilidade de mudar rápido, né? É só estar ouvindo, você pode estar prestando atenção em outra coisa, mas mesmo assim ele atende. As revistas, que é outro ponto que está caindo muito, né? Hoje a gente quase não tem mais revista física, mas ainda assim traz essa sensação de credibilidade, de prestígio, né? Nossa, tem aí uma publicidade numa página, numa revista, então tem ainda usuários, né? Hoje a gente está vindo aí, até por uma questão de publicação, revistas digitais, né? Além das revistas físicas, então que atende, e aí a forma de mídia ela é igual. As limitações, né? Precisa de ser comprado com antecedência, tem a questão do desperdício, né? Ele é visto, né, em algum momento e depois isso ele pode acabar ficando em desuso. Então, tem as limitações, né, das mídias. E, por final, o outdoor, ele tem um custo mais baixo, mas ele fica muito pouco tempo, né? Então, tem uma seletividade de um público mais limitado, porque ele fica só numa região, então só quando as pessoas passam ali, mas ele tem um grande grau de exposição. Isso é uma coisa positiva, ele é grande, ele é bem visto, né? Então, alguns aqui para a gente ter noção de coisas que todas as mídias, né, que tudo vai ter um lado bom, um lado ruim, o que precisa, qual que é o correto, qual é o certo e qual é o errado, depende, tá? Vai depender de quem é a pessoa, quem são, né, o público que você quer atingir, quem são as pessoas que você está conversando, né, tudo que a gente vem falando. Bom, quais são os principais tipos de mídias de propaganda, ok? Esse é muito interessante, e aí eu quero que vocês façam uma reflexão do que vocês já perceberam como consumidor, porque isso aqui acontece com a gente o tempo todo, né? E aí eu queria, se fosse oportuno com vocês, a gente está aí com quase 30 pessoas, dando exemplos para mim de propagandas assim, tá? Pode ir escrevendo ou abrindo o microfone. Propaganda informativa, que geralmente a propaganda inicial, tá? No ciclo aí de iniciação, né? De introdução do produto no mercado, que é uma propaganda que vai trazer esse conhecimento, né? Gerar a demanda da necessidade. Então, criar essa conscientização, fazer com que os consumidores conheçam a sua marca. Então, é uma propaganda informativa. Geralmente vai trazer aí, né, os benefícios do produto, falar do novo produto. Tá? A gente chama isso de propaganda informativa. A propaganda persuasiva, e é particularmente a que eu mais gosto, tá? Eu adoro ver esse tipo de propaganda persuasiva, é aonde a gente chama, né, ela desenvolve uma demanda aí mais seletiva por alguma marca. Vai tentar criar simpatia, preferência, né, persuasão,
e compra do produto ou do serviço. Então, você usa artifícios para tentar convencer a pessoa a utilizar de uma forma bem simpática, e aí você olha despojada como a propaganda acontece, e aí você fala, tá tentando pescar aí o nosso consumidor. Propaganda lembrete é uma forma que vem, e são propagandas rápidas, né? Muitas vezes elas são usadas mais rápidas, porque aí já são marcas que já são conhecidas, e são propagandas, né, como se fossem pílulas para as pessoas não esquecerem, dá um ódio, mas é muito incrível. Exatamente. Eu adoro olhar propaganda na TV, adoro ver propaganda. E quando ela tem essa sacada persuasiva, Castro, eu falo, nossa, que sacada, gente. Que aí a gente entende um pouquinho, né, desse contexto, a gente fala como eles estão usando esse poder de persuasão para convencer a gente a usar, ou adquirir o produto. É muito incrível, também acho. A lembrete, ela já é isso, a pessoa já está convencida, então ele só quer estimular a repetição da compra do bem. Olha, lembra disso. Não esquece, tipo, quem não é visto não é lembrado, ok? E a propaganda lembrete é fazer ser visto, ser lembrado, para ser comprado. Mais ou menos isso, tá? Exatamente, Rosângela, mas eu vi que vocês postaram essa semana, né, essa propaganda da Larissa Manoela, e eu achei, até teve um aluno que mandou para mim, eu achei um arraso, que foi parecida com aquela propaganda que eu mandei para vocês, que a gente viu na última aula, que foi a do Ronaldo, né, do filho do Ronaldo, do Ronald, que é esse caso aqui, ó, que é propaganda, a do Ronald é a propaganda comparativa, tá? Tem mais essas aqui. A da Larissa Manoela, ela é meio persuasiva mesmo. Eu acho que ou é de reforço, ou é a persuasiva. São muito usadas pelo governo para campanha de vacinação. Exatamente, Vanderlei, isso mesmo. São de ações, produtos ou serviços, né, que já estão estabilizados, que já estão mais segmentadas, né, que já estão mais maduras, né, que a palavra já estão mais estruturadas. Diga, Cássio, pode falar. Abre o microfone. Quem levantou a mão? Quem levantou a mão? Ai, tá bom, desculpa. Então vamos lá, vamos voltar. A propaganda comparativa é quando a empresa compara seu produto com outro, e ela é usada mesmo para persuadir muito mais o consumidor. E vários exemplos que a gente falou na última aula, né? A Coca-Cola e a Pepsi, o McDonald's, o Burger King, Então, lá, é usada para persuadir os consumidores a escolherem um produto, serviço em detrimento da outra empresa. Então, é você usar a persuasão na cara dura mesmo, Então, aquele do Ronald, né? É a propaganda comparativa muito latente. A propaganda cooperada, ela é muito interessante. A gente vendo dentro desse âmbito, né, do compartilhamento, eles são muito utilizados por fabricantes, por varejistas, principalmente nesses eventos, nessas feiras, igual eu comentei, para conseguir criar parceiros mesmo. O varejo utiliza muito disso, né? Que é você, vai ter uma feira, vamos utilizar, né, compartilhar, por exemplo, o aluguel do espaço para colocar a marca de todo mundo, mesmo que sejam os mesmos segmentos, que tem lugar para todo mundo, mas eu quero fazer o meu nome chegar nesse evento, prestigiar e fazer com que isso chegue para para os meus clientes. Então, isso é quando você compartilha mesmo, patrocina, eventos, né, para ajudar outras pessoas, outras empresas, né, a divulgação também. A propaganda de reforço reforça a mensagem ou a imagem que a marca do produto para ser conhecido. Então, depois de uma propaganda inicial, que tem aí o lançamento, ele vai mais para a conscientização, para as pessoas manter esse hábito e reforçar os benefícios associados. Então, ele vai mostrar para as pessoas que a compra que ele fez foi certa. Então,
É falar, olha, você usou, né, meu produto, teve acesso aí ao meu serviço, e aí você fez a escolha certa e agora fique aqui, né? Então é a propaganda que a gente fala de reforço. Olha para vocês verem, né, como a gente é o tempo todo influenciado por esses tipos. Eu vou passar para vocês, ver se vai dar tempo. A gente querendo entrar ainda. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês. Alguém levantou a mão? Pode falar. Enquanto eu estou abrindo. Vou compartilhar com vocês um vídeo, ele é bem rapidinho. E depois a gente comenta ele um pouquinho. Isso aqui é tudo publicidade, ó. Quando a gente entra no YouTube, vem esses anúncios aqui. E a gente não consegue tirar. Não quero ver isso. Espera aí que eu vou pôr, pessoal. Deixa eu abrir de novo, que ele... Vocês estão ouvindo? Deixa eu ver se... Sim. Ah, tá ouvindo. Tem gente que o vídeo não. Estou me ouvindo, beleza. Peraí, gente. Eu estou ouvindo a senhora. O vídeo não. Tá. Peraí. Vai ter que ser na mesma tela. Obrigada. Gente entrando, com o vídeo passando. Tem que ser na mesma tela para compartilhar o som com vocês. Confirma para mim se vocês vão ouvir, tá?
Há um tempinho atrás, publicamos uma enquete na aba Comunidade do nosso canal, perguntando para vocês que tema vocês queriam que a gente abordasse até o fim do ano. As opções de temas foram escolhidas pelos nossos apoiadores maravilhosos no nosso grupo secreto do Telegram. Hoje, no nosso último vídeo de 2018, vamos falar um pouco sobre o tema mais votado por vocês. O mercado de trabalho é cada vez mais competitivo. Para você se destacar, pode ser uma boa ideia fazer uma pós-graduação. O Quero Bolsa tem várias bolsas de até 75% para cursos de pós-graduação em todo o Brasil. Acesse o link na descrição para encontrar uma bolsa para você. Isso que eu acabei de falar é um exemplo de publicidade. Ela é uma forma de fazer com que mais pessoas conheçam, gostem ou façam uso de um produto, serviço ou ideia. Muitas pessoas são bombardeadas todos os dias por peças publicitárias enquanto usam a TV, a internet ou revistas, sem se importar tanto assim com isso. Afinal de contas, você deve ter a sensação de que pode controlar se aquilo vai te influenciar ou não, certo? Você pode, por exemplo, diminuir o volume, desviar o olhar ou comprar só aquilo que quiser mesmo. Acontece que as peças publicitárias podem te influenciar de um jeito bem mais sutil. Muitas peças apelam para suas emoções e não para sua racionalidade, por exemplo. Ao invés de listar objetivamente os atributos positivos de um produto para te convencer, uma peça publicitária pode se focar em realizar o que é conhecido como condicionamento afetivo. Isso significa que a peça vai tentar te mostrar repetidamente um produto, como um amaciante, perto de outras coisas das quais você provavelmente já gosta, como flores, bebês fofuchos, paisagens ou pessoas bonitas. É como se a peça estivesse tentando transferir os sentimentos positivos que você já tinha sobre bebês para o amaciante, e assim você pode passar a ter sentimentos positivos por aquela marca de amaciante, mesmo sem perceber. Só que mesmo sem se dar conta de que isso aconteceu, depois de assistir várias vezes o comercial de um amaciante, você pode acabar preferindo intuitivamente um amaciante em detrimento dos outros quando estiver no mercado, mesmo sem lembrar do comercial. Muitas vezes, o comercial de amaciante está muito mais focado em criar ou estimular associações inconscientes na sua mente do que em te convencer com bons argumentos. Peças publicitárias e vendedores também exploram a norma da reciprocidade para tentar chegar mais rápido até a sua carteira. Eles se aproveitam da nossa tendência de retribuir ajudas dos outros. Então, quando o vendedor diz que vai te fazer um desconto especial, que um produto está em promoção ou que vai se esforçar para atender o seu pedido, ele está aplicando exatamente esse princípio de propósito ou não. Isso porque ele tenta passar a impressão de que está te fazendo um favor, e a expectativa é de que você retribua isso de alguma forma. Eu te ajudo, você me ajuda. Também tendemos a ser mais persuadidos por alguém que gostamos, confiamos ou em quem vemos credibilidade. Não é à toa que pessoas famosas aparecem com frequência em peças publicitárias sugerindo que você compre algo. Muitas peças e vendedores tentam passar a imagem de que um produto é ou se tornará escasso para você valorizar mais ele. Se eles conseguem fazer você pensar que está diante de algo raro, aumentam as chances de você querer aproveitar aquela oportunidade única. Lembra daquela história de dissonância cognitiva e da nossa tendência de buscar consistência entre ações e pensamentos? Um vendedor pode te induzir a fazer um pequeno comprometimento que vai te predispor a um comprometimento maior no futuro para manter a consistência. Em um estudo, por exemplo, os pesquisadores conseguiram diminuir em 18% o número de faltas em consultas de centros de saúde ao pedir que os pacientes escrevessem detalhes sobre a consulta futura em um cartão ao invés de um funcionário do centro escrever. Para entender a realidade à nossa volta e tomar decisões, frequentemente nos comparamos com os outros. Se a peça publicitária consegue te passar a impressão de que muita gente está comprando um produto, você ficará mais propenso a seguir o mesmo caminho. O Natal está chegando e, com ele, muitas compras. Vai ter muita publicidade e muitos vendedores tentando te convencer a comprar coisas. Conhecendo melhor esses princípios psicológicos que eles usam e que descrevemos no vídeo de hoje, você pode perceber eles em ação, ficar mais precavido e se proteger dessas influências. Vamos anunciar agora a pessoa que participou do sorteio no nosso perfil do Instagram. Pessoal, agora ele faz a publicidade dele, eu acho que é interessante. Depois, se vocês quiserem assistir de novo, eu vou
disponibilizar, o link vai junto com o material. Mas eu achei muito interessante mexendo, né, preparando aí a aula para vocês nesse conteúdo, porque ele fala, né, de uma outra... Ele fala de uma forma... Ele fala com um olhar mais psíquico, né? Que aí é a questão do comportamento consumidor. Vocês também estão tendo essa disciplina, né, com a Cris. Com certeza vocês estão falando muito sobre isso. É uma área que eu super gosto, estudo muito. E assim, como ele fala, né, a peça publicitária tem todo esse poder, né? Ele vai usar desses tipos de propaganda, né, para trazer, para aproximar do consumidor dessas formas. Ela fala de uma forma que entra mesmo no psicológico do consumidor, exatamente. No último slide, eu não vou passar para vocês porque não vai dar tempo, mas eu deixei um link lá, que é a questão, se a gente for aprofundar, é o neuromarketing, ok? Neuromarketing é uma área específica que vai trabalhar essas questões, né? Você viu que ele fala, vai trabalhar com o emocional, então toda essa parte que é uma área, vocês podem fazer aí, por exemplo, vocês, uma pós-graduação nessa área, quem quiser seguir para essa área de propaganda, aonde é estudado muito essa questão, né? E para vocês verem como que realmente é o cérebro do consumidor para conseguir influenciar ele diante das publicidades. Enfim, queria compartilhar isso aqui, gostei demais desse vídeo, que ele fala como esses tipos de propaganda, né, as empresas o tempo todo quer chegar, aproximar a gente dessa forma. É uma análise do que o cliente precisa, mesmo sem ele saber disso. Às vezes, Luara, nem é o que ele precisa, tá? Nem é o que ele precisa. Existem várias formas de influenciar. Sabe quando você está no shopping, andando, vamos passear no shopping. E aí você está vendo, e aí você entra numa loja para ver, você nem tem intenção de comprar, você nem está procurando nada, mas o vendedor, né, ou a loja consegue fazer você comprar uma coisa achando que você tem necessidade. É mais ou menos isso, tá? Não é nem ele saber o que ele quer, ele conseguir desenvolver uma necessidade no cliente a partir das emoções, tá? A compra, o poder de compra, gente, não é nem um pouco racional. Eles usam totalmente as questões emocionais. Mas não vamos entrar nessa área. Pode ser que a gente consiga falar um pouquinho mais sobre isso. Isso aí é da disciplina de comportamento consumidor, mas eu adoro. Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, é preciso ter, né, fazer uma avaliação prévia, um esforço, um estudo, para que as propagandas elas sejam, de fato, eficientes, né? Então, é isso. O cara do ovo, com certeza, ele começou a vender ovo dali, né, sem um estudo nenhum, porque vou lá divulgar meu produto e deu certo, né? Mas é óbvio que se o mesmo produto, né, vamos, sei lá, o próprio cara do ovo, se ele fizer uma análise, será que ele pode conseguir aumentar as vendas dele vendendo especificamente perto de algum outro lugar, de alguma outra região? Então, não é simplesmente você pegar, sair o carro falando e fazendo, divulgando ali. Em fazer um esforço mesmo, um plano estratégico para buscar a melhor forma de fazer essa aplicação, monitorar tudo isso, ver como ele aconteceu, qual foi o retorno, e traçar, de certa forma, né, melhorias a partir do que foi analisado. Então, é o que a gente chama aí a avaliação de eficácia da propaganda, conhecer o perfil do consumidor, com certeza, né, a gente já viu anteriormente, né, saber quem é a sua persona, olhar o ambiente interno, olhar o mercado, o ambiente externo, como que se está modificando, né? Qual é o comportamento mesmo e como ele varia, e ter essas mídias, né, de propaganda a partir de todas essas análises.
Então, fazer uma análise dos pontos fortes, os pontos fracos, né? As oportunidades, as ameaças, fazer uma análise do ambiente interno e externo para reforçar essas ações, tá? Não dá para a gente tomar atitude quanto à publicidade, e aí isso sim é perder dinheiro, quando a gente faz uma publicidade de qualquer jeito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí não pode, tá? Existe uma teoria, né? Não sei se já comentou, passaram aí para vocês, né? Dentro dos nossos conteúdos, alguns professores já devem ter comentado, que é o plano de propaganda que a gente chama de 5 M's, né? Esse plano de propaganda é a partir de que eu vou fazer? Como eu estou falando, não pode ser uma coisa sem fundamento. Então, a gente precisa de entender a missão, a moeda, a mensagem, a mídia e a mensuração, né? A gente é cheio de falar os 4 P's, né? Os 5 P's do marketing, 5 forças de Potter, e agora os 5 M's. Tá aí mais um conceito para vocês, né? Não está no nosso conteúdo, mas eu achei pertinente agregar isso aqui para vocês, né? No nosso material não tem aprofundado, mas sim, para aplicar essa propaganda, para fazer essa composição, esse posicionamento da nossa marca, a gente precisa de entender qual que é a missão, o que eu quero, qual é o objetivo, né? Quais são... Considerar a moeda quanto, né? A minha participação de mercado, qual que é a frequência, quanto que eu vou gastar, qual que é o grau de maturidade do meu produto, da minha marca, qual que é o estágio de ciclo de vida do meu produto, a gente já falou sobre isso, para cada ciclo de vida existe aí um tipo de posicionamento, uma estratégia a ser seguida, e foi essa atividade da nossa avaliação passada, né? Dependendo do ciclo de vida do produto, é um tipo de fator a se considerar, né? Qual é a mensagem que a gente quer passar, o tipo de credibilidade, né? A criação, a avaliação e a execução dessa mensagem para ser passada. A mídia que vai ser utilizada, que é isso que a gente está falando, né? A frequência, o alcance, o público, o veículo, como que vai ser essa distribuição geograficamente, estrategicamente, então tem que ser analisado. E a mensuração disso, no final, é olhar e saber qual foi o impacto, como que eu vou saber o impacto, qual é a comunicação que está acontecendo na minha marca, do meu produto, e qual é a quantidade de vendas. Mensurar no sentido de quantificar mesmo, né? E isso pode acontecer até por indicadores financeiros, né? Principalmente aí o impacto das vendas, mas na comunicação a gente pode fazer por pesquisa, por focus groups, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, para entender, chegar para o consumidor. Quanto à distribuição dos produtos, serviços ou marcas, a gente vai utilizar principalmente o Pzinho dos 4 Ps de marketing, né? Que é o mix de marketing que a gente fala. Então, definir as estratégias de fazer esses pontos de distribuição chegar até nosso consumidor, né? Então, lá no varejo, o que eu vou usar? Qual que vai ser as glândulas que eu vou utilizar? Como que eu faço isso chegar para o meu consumidor? Eu vou fazer vitrine, eu vou fazer... vai ser pela internet, eu vou fazer anúncio no Facebook, eu vou fazer anúncio no YouTube, eu vou fazer anúncio no Instagram. Qual ferramenta que eu vou utilizar, né? Qual é o veículo que eu vou utilizar para fazer essa publicidade, né? Fazer essa minha marca chegar. A praça não é só o espaço físico do produto, mas também a forma disso de ser vendido, né? Qual é a logística que eu vou fazer meu produto ou meu serviço chegar para o cliente? Como que isso vai ser acessível, como ele vai ter acesso a isso, né? Não é simplesmente ele conseguir pegar, pôr a mão no seu produto ou ver o seu produto ali físico, mas todos os meios, tanto das lojas físicas como virtuais, para que ela tenha, para que o meu produto ou meu serviço tenha visibilidade, que o meu cliente ele consiga ter acesso a isso. Então, pensar nos canais de distribuição que dá essa possibilidade de expansão e a disponibilização desse meu produto no mercado, ok? Então, avaliar para onde que esse produto vai, como que ele vai ser oferecido, como ele vai ser demonstrado, e para isso a gente vai precisar de entender também aí os hábitos de consumo e o nosso público,
tá? Mais uma vez, eu reforçando aqui o quanto é importante a gente olhar lá na frente para o nosso consumidor. Chegando aí no final, né, do nosso encontro, vamos falar um pouquinho aí sobre comunicação. Né? Então, tudo isso que eu disse, a gente está usando aí várias mídias para fazer propaganda, mas o que a gente quer? É comunicar com o nosso consumidor. Então, aqui, ó, né, existe aqui a forma, né, o processo de comunicação. Isso aí tem lá no nosso livro. O que é o processo de comunicação? Eu sou emissora, estou passando uma mensagem para vocês, tá? Vocês são receptores, vocês estão decodificando essa mensagem que eu estou passando, e quando vocês fazem um comentário ou faz um compartilhamento, é uma resposta, um feedback do que o que eu estou falando para vocês está sendo, né? A partir dessa mensagem, dessa decodificação, vocês estão entendendo, né? Só que aí também tem ruído. Eu estou dando um exemplo da nossa aula aqui, desse processo de comunicação. Alguém abre o microfone, minhas pets vão latir, Então, ou seja, vocês não estão entendendo muito bem o que eu estou falando. Nossa, a Lívia está falando muito, eu não estou entendendo nada, é muita informação. Isso também pode ser considerado como ruído, Então, ou seja, todo esse processo de comunicação, e eu consigo, eu faço muito isso, né, na aula, quando vocês ficam todos muito quietinhos, não comentam nada, eu falo, ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada, porque eu não tenho esse feedback, eu não tenho essa resposta nesse processo de comunicação. Então, eu gosto muito quando vocês compartilham, quando vocês falam comigo, porque aí eu vou sentindo como que tá, como que vocês estão participando. Alguém levantou a mão? Pode falar, Jocel. Foi eu, professora. O seu sotaque é bem diferente, né? E a senhora fala muito rápido. O meu também é diferente. Eu sou mineira, mas eu sou de Ribeirão. Eu moro em Ribeirão, estou em Ribeirão hoje. E é que eu falo muita coisa, né? Minha cabeça borbulha. Mas é muita informação e a senhora fala rápido. Acho que é o ritmo de vida de vocês aí. Vou tentar diminuir. Gostaria de ser mais tranquilo como vocês. Você é da onde, Jocel? Eu sou de Arapiraca, Alagoas, mas moro há 30 anos em Recife. Ah, então, que delícia. Queria... Aqui só tá calor, gente. Tá fazendo 36 graus nesse Ribeirão Preto hoje. Mas aqui também tá. Tá chovendo, mas aí é praia, né? Aí é praia, aqui não. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Vou tentar falar um pouco mais devagar. Nossa Obrigado. Senhora, eu acho... Obrigada. Então, esse é o processo de comunicação. E aí, ó, tive um feedback bom, ó. Tive um feedback para eu conseguir melhorar esse nosso processo de comunicação, E olha, exatamente, gente, quando a gente vai falar com as pessoas, né, tanto a comunicação, mas na nossa, né, na publicidade, se falar devagar, acaba amanhã a aula. Exatamente. É que eu quero falar muito, passar muita coisa para vocês, Carol, aí eu acabo passando um pouquinho, né, mas tem muita coisa para compartilhar com vocês, mas eu prometo ser rápido. As pessoas, né? Então tem atenção seletiva, né? Que hoje a gente tem muita informação, então não consegue processar tudo. E aí a gente tem, né? 1% das pessoas vai provocar algum tipo de reação a alguém. Então, assim, quando a gente faz uma publicidade, é muito difícil a gente conseguir atingir, né, todo mundo. Então, não, a gente não consegue, é bem seletivo. Tem a distorção seletiva, o consumidor só vai ouvir o que ele quer, né? E assim, com clareza, simplicidade, pode facilitar esse reconhecimento, né? Então, é mais ou menos quando vocês falam, fala mais devagar, professora, é muita informação, vamos ver aí como que melhora esse processo. São as pessoas que querem ouvir para a gente conseguir melhorar essa forma de comunicação, mas aqui, ó, vocês podem estar assistindo minha aula, esse exemplo que eu estou dando, mas com a televisão ligada, em outros espaços, né? Então, vocês vão prestar atenção só do que é interessante para vocês, né? E tem a retenção seletiva, que aí é esse o ponto que a gente quer chegar, né?
que, por conta da quantidade de informação, né, da quantidade de mensagens, da quantidade de publicidade da qual a gente é atingido todo dia, a gente recebe diariamente vários pop-ups, né, de propagandas e tudo mais, a gente seleciona, o que vai realmente ficar na nossa lembrança, o que vai ser realmente absorvido pelo nosso consumidor, né? A minha intenção aqui com o professor é que vocês absorvam tudo, né? Mas nem tudo é absorvido. Então, assim, esse processo de comunicação, a gente tem que considerar que ele não vai ser efetivo 100%, por mais que você faça o mais planejado possível, mais organizado, com plano de publicidade, plano de marketing, com muito detalhe, você não vai ter 100% de atendimento sobre o seu cliente. Por isso é tão importante a mensuração, esse feedback, e aí a gente faz isso a partir da pesquisa mercadológica, para conseguir olhar e ver quais são os pontos que a gente pode melhorar. Como, por exemplo, o José falou aqui para mim, olha, fala mais devagar, que o seu sotaque é diferente, eu não entendo muito tudo que você fala. Tá? E aí aqui tem algumas formas para ajudar, né? O Kotler, o nosso guruzão de marketing, Marco Potter, ele traz para a gente algumas perguntas que a gente pode fazer para facilitar esse processo de comunicação, né? Ele traz 8 dicas para a gente. Então, a gente pode, para quem nós vamos comunicar, o que eu pretendo com esse tipo de comunicação escolhida, com base no perfil do público definido, né? Qual é o propósito dessa comunicação a ser utilizada, qual será o conteúdo da comunicação, quais os canais e o público que vai receber essa minha mensagem, qual é a minha capacidade de investimento para atingir esse público, ok? Não dá para a gente começar e parar no meio do caminho, então fazer esse plano pensando em tudo, né? Nessa força minha, nessa possibilidade de financiamento de tudo. Quais as ferramentas serão utilizadas para fazer a minha mensagem chegar ao público, E aí a gente vai definir o mix de comunicação. Quais indicadores serão utilizados para medir o retorno desse valor investido, para se realmente foi efetivo, mensurar. E como será estruturado o padrão de trabalho empregado pela forma, e a ferramenta, como vai ser o trabalho, qual vai ser os processos, como vai ser a campanha, Exatamente, o André fez uma pergunta legal aí, né? Qual é o impacto de parar no meio e voltar, e depois voltar? Eu costumo dizer, André, que hoje, vocês já pararam para pensar, hoje, qual é o recurso mais importante que a gente tem? Recurso mais importante que a gente tem. Vocês já pensaram nisso? Atenção. Internet? Não, recurso geral. Pensa em tudo da nossa existência. Qual é o maior recurso? Olha lá, o Regis falou, o tempo. O maior recurso nosso. Gente, o maior recurso. Hoje a gente não está tendo tempo. Hoje, quando você fala com alguém, e aí, tudo bem? Nossa, eu estou numa correria, não estou tendo tempo para nada. É o que a gente mais vê falar, né? O tempo hoje está sendo um recurso muito escasso, porque a gente tem muita coisa para fazer. Graças a Deus, a gente tem muita atividade, a gente tem uma vida social muito grande, profissional, educacional, O tempo é relativo, sim, André, mas assim, se a gente pensar num todo, na quantidade de coisas e tarefas que a gente está fazendo, a gente tem, né? E pensar na organização, porque enquanto você deixa passar o tempo, o seu concorrente ele está usando esse tempo a favor dele, né? Então, quando a gente faz um plano, né? E aí a gente não pensa, por exemplo, faz um plano não tão eficaz, principalmente quanto ao investimento. Você começa, chega no meio do projeto, no meio da campanha, teu dinheiro acaba, você tem que acabar, olha o que você perdeu, né? Você não conseguiu chegar no final, você não vai conseguir fazer a mensuração dos resultados, você já fez um pouco, mas parou. Exatamente, então ele não pode parar no meio, tem que chegar até o final. Por isso, é o que eu estou dizendo, a gente precisa de um plano, programar, fazer essa compreensão da capacidade do investimento, um orçamento,
Até mesmo se você chegar e ver que tem esses imprevistos, e aí até uma gestão de projetos, gestão de campanha, disseminar esse valor, né, para conseguir finalizar ele. Exatamente. Ou seja, respondendo a sua pergunta, a gente não deve, de forma alguma, parar uma campanha no meio, tá? Porque isso pode trazer não só o resultado que você quer, como o resultado positivo, porque aí vai para aonde você chegou na comunicação, aonde você chegou no seu consumidor, com a sua campanha, ele fala, mas espera aí, começou e aí eu não vi o final, eu tô querendo e não consigo achar, né? Eu vi um outdoor falando de um produto, mas eu não consigo achar ele na gôndola. Ou seja, fazer um plano, uma estratégia toda para conseguir fazer com que toda essa comunicação chegue no seu consumidor, ok? Existem várias ferramentas, tá? Que eu não vou conseguir, a gente não vai ter tempo de entrar em todas elas, mas assim, para cada tipo e nível de comunicação que a gente quer alcançar, né? Desde a consciência até a lealdade, existem ferramentas que a gente pode utilizar, né? Desde do boca a boca, né, que é essa propaganda aí das pessoas, né, as pessoas falando, mas o influenciador, as mídias, as redes sociais, os sites, enfim, e-mails, chats, o próprio WhatsApp, para cada tipo e para cada estágio, né, de comunicação que a gente quer alcançar, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas. Eu gosto muito dessa imagem aqui, tá? Desde o Google também. Enfim, e aí eu reforço com vocês. Eu tenho que usar todas? Não. Mas qual usar? Fazer um levantamento do contexto, né? Das características da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, da sua persona, dos seus clientes, né, seu público-alvo, para ver quais são as melhores ferramentas a ser utilizadas, tá? E como que a gente sabe disso? Como? A partir da pesquisa de marketing, tá? Quando eu estou falando aqui, Lívia, você está falando qual que é meu perfil, como que é meu cliente, como que é meu público-alvo, aonde que ele está, o que que ele escuta, a pesquisa de marketing, a gente tem uma disciplina específica disso, que até o pessoal do quarto período está fazendo comigo. A pesquisa de marketing, ela vai ser uma ferramenta fundamental para esse processo decisório, das estratégias de marketing. Então, ele vai ajudar a tomada de decisão, Então, desde a definição da pesquisa, de como ela é feita, planejamento dela, desenvolver, aplicar, analisar, avaliar esses dados levantados e aplicar essas estratégias de ação de marketing. Então, como que eu sei que mídia que eu vou usar? Fazendo uma pesquisa de marketing. Qual que eu sei qual tipo de propaganda eu vou fazer? Conhecendo o meu público-alvo, fazendo uma pesquisa de marketing. Então, hoje, vocês como publicitários, assim, principalmente o pessoal que já tem acesso aí a essa disciplina, a gente vai ter um encontro aí semana que vem, a gente está tendo essa disciplina de pesquisa de marketing, a gente já está vendo as ferramentas de como utilizar, né, de como pôr a mão na massa e fazer a pesquisa acontecer. Ela vai dar condição, vocês tendo esse acesso, né, vocês vão perceber, vão sabendo, com o curso de vocês, como fazer isso, e é o pontapé inicial, é a forma inicial da gente começar a olhar para as organizações de uma forma mais estratégica e conseguir trabalhar com o que a gente chama aqui de sistema de informação de marketing. Tá tudo vinculado, então, as ações, a organização do marketing, ele vai... Alguém abriu o microfone? Aí, desligou, beleza. O sistema de informação de marketing são identificar as informações necessárias que a gente precisa, distribuir essas informações para a área de marketing, para o ambiente de marketing, e fazer tudo isso conversar de uma forma que as estratégias de marketing, né, as informações, analisar essas informações para a tomada de decisão, que tudo isso seja feito de uma forma coerente, organizada e que no final ela seja realmente efetiva, tá? Então, sim, a gente tem o tio do ovo que vende ovo na rua,
Mas provavelmente ele pode fazer uma melhora, se já não faz isso, né? Mas ele consegue melhorar efetivamente as suas vendas se ele fizer uma análise geográfica, né? Do ambiente, o horário, a forma de fala, enfim. Né? Por mais simples e centenários que a gente tem aí as formas de publicidade, isso existe, sempre existiu, né? Quanto mais você consegue conhecer o perfil da sua organização, né, da empresa, do produto e da marca ou do serviço, você consegue realizar práticas, ações de marketing, estratégias de marketing que vai dar maior visibilidade para o teu produto ou para o seu serviço e, consequentemente, um posicionamento melhor. Tá? Aqui, eu trouxe para vocês um cases, eu não vou aprofundar para a gente não alongar muito a nossa aula, mas eu quero depois que vocês dêem uma olhadinha no compartilhamento. Né? A gente tem empresas que estão trabalhando, por exemplo, questões de ESG, responsabilidade social, né? E aqui, ó, a Malve e a MRV, eles trabalham ações organizacionais como forma de posicionamento de marca. Né? Então, aqui, ó, só para a gente entender, a MRV, ela reduz a pegada ecológica, né, com ações práticas e projetos mais sustentáveis. E o que a gente pode perceber aqui, né? Que com essas preocupações socioambientais da empresa, ela consegue manifestar primeiro na prática, então ela vai lá, tem as ações, e depois na marca. Então, teve realmente um resultado positivo nas ações dela, mas eles conseguem promover a marca a partir de ações sustentáveis, e isso está muito em alta. Não só em alta por marketing, que a gente chama até do marketing verde isso, tá? Não é só o marketing verde, mas sim uma forma de trabalhar, de melhorar essas questões sociais e, consequentemente, trazer para perto, né, uma visibilidade dos clientes, tipo, ó, eu trabalho com resíduo, construção civil, mas eu preocupo com os resíduos que são gerados a partir da minha atividade, por exemplo. Né? E a Malve também, na pandemia, ela promoveu projetos para ajudar os lojistas a enfrentarem esse processo da pandemia, né? E algumas ações de sustentabilidade e de combate à Covid-19. Exatamente, Aline. A ESG é uma urgência mundial, até por isso que a gente também está trabalhando as questões do projeto, né, de extensão, e para vocês verem como que as empresas são bem vistas quando trabalham e fomentam com dentro desse segmento, né, dentro disso. E aí esse case vai falar para vocês, né, que a construção de laços fortes com parceiros podem ter impacto positivo na marca, né? Melhor do que qualquer campanha de comunicação, porque os próprios vendedores, né, os próprios parceiros e lojistas vão falar, vão trazer essa fidelização e vai trazer essa mídia gratuita, né, a mídia, essa mídia, né, com esse compartilhamento, essa mídia que eles mesmos vão fomentar o boca a boca e vão divulgar as políticas e a marca da empresa. Influencia mesmo, exatamente. Não é só dizer, viu, Rosângela? É promover, tá? É mais práticas também, tem que entender tudo isso. Eu não vou passar para vocês porque ele é meio grandinho, mas eu vou deixar o link aqui, vou até compartilhar se vocês quiserem, antes de finalizar, de fechar a aula aqui. Opa! Antes de fechar a aula, vocês entram e assistem esse vídeo. É um vídeo no YouTube, ele é um pouquinho maior, então eu quero compartilhar com vocês. Vou compartilhar aqui com vocês, daí vocês assistem, senão vai ficar lá no link com a gravação. O link da gravação, e aí vocês assistem o vídeo. Que vale a pena, traz aí mais um pouquinho essa ajuda para compreender um pouquinho mais aí da nossa aula. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Bom, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Professora...
Professora, quando já está disponível desse slide? Eu vou terminar aqui a aula com vocês. Eu só vou esperar o link da gravação gerar, ele demora um pouquinho para gerar. O Meet, ele demora um pouquinho para gerar, mas assim que ele terminar, eu já libero para vocês lá na semana 8. Ok? Ótimo, pessoal. Muito bom. Muito bom. Que é isso, José, tá tudo certo. Eu espero conseguir falar um pouquinho mais devagar para conseguir te ajudar um pouco. Mas, se quem ficar com dúvida, me mandem mensagem. Eu tô aqui para ajudar vocês. Ó, o pessoal falando. André, a gente vai fazer laboratórios. Nós vamos ter um encontro de laboratórios, viu? Vamos fazer encontros de laboratórios. Muito bom. Muito bom. Gente, obrigada, pessoal. Bom, é isso. Assim que disponibilizar a gravação, eu libero aqui para vocês, lá na semana 8. Lembrando que a nossa próxima atividade vai ser referente a esses conteúdos, principalmente aqui ao nosso encontro virtual, tá? Eu gosto muito de fazer as atividades, as nossas provas com o que a gente fala aqui, ok? E a gente vai trabalhando aí esse processo de ensino-aprendizagem. Um grande beijo para todos vocês. Obrigada pela participação, por ficarem aqui comigo. E até o próximo encontro. Até mais.